vai ser uma situação muito difícil que vamos todos enfrentar. Mas eu queria partilhar uma coisa aqui, que é, os números são desafiantes, mas os números e estimativas não são o destino. O resultado final dependerá das nossas políticas, dos nossos comportamentos enquanto empresários, enquanto consumidores, da união que conseguimos demonstrar, assim como nós demonstramos forte liderança e forte união no abordar da crise sanitária, temos que o fazer para abordar a crise económica. No entanto, temos aqui uma situação em que temos que tomar decisões difíceis, a todos os níveis, político, empresarial, pessoal, com muito pouca informação, num contexto de elevada incerteza. E é aqui que eu acho que a Católica Lisbon pode desempenhar um papel importante. Enquanto escola líder de economia e gestão a nível europeu, queremos, neste contexto, trazer dados fidedignos sobre a situação das pessoas e da economia, análises fundamentadas do que se está a passar e recomendações de política e apoio às PMEs e aos empresários. E é isso que estamos a fazer nas últimas semanas. Este estudo, que vamos hoje ouvir os resultados, é uma primeira divulgação de alguns resultados, a par deste grande inquérito que foi feito pelo CESOP, que é a Unidade de Sondagens da Universidade Católica Portuguesa, em colaboração com a Católica Lisbon. Estamos também a mobilizar os nossos excelentes economistas e professores para trabalharem a fundo microdados da economia portuguesa e perceberem a situação e como relançar a economia. Vamos também lançar, no contexto do Centro de Estudos Aplicados, clínicas de apoio à PMEs em setores específicos para as ajudar a lidar com esta crise e a se renovarem com esta crise. E temos também um trabalho em Consumer Research, em análise de consumidores, para perceber como é que os consumidores estão a alterar os seus comportamentos. E tudo isto vamos partilhar regularmente convosco, com os nossos stakeholders, com a nossa comunidade, com os nossos alunos, antigos alunos, decisores, nestas conferências digitais, uma vez por semana, trazendo novos dados, novas análises. E esta é a primeira. E hoje o que vamos ouvir é o professor Ricardo Reis, que é nosso professor da Católica Lisbon e diretor do Centro de Sondagens, que com a sua equipa do CESOP, em menos de uma semana, pôs de pé, desenvolveu e tem já as conclusões de um inquérito a 1.700 portugueses que no início de abril se viram numa situação diferente em contexto de pandemia e de crise. Exatamente para perceber o antes e o depois da realidade dos portugueses no contexto desta crise. Eu queria agradecer ao Ricardo Reis desde já, aos parceiros, a RTP e ao público que colaboraram nesta iniciativa e à equipa do CESOP pelo esforço intenso que desenvolveu ao longo dos últimos 8 dias e passar a palavra ao Ricardo para partilhar connosco os resultados deste grande inquérito que foi feito sobre a vida dos portugueses em tempo de crise. Ricardo, passo-te então a palavra. Bem-vindos a todos e muito obrigado. Obrigado, Filipe. Eu devo confessar-vos que se abateu sobre aqui o sítio onde eu estou uma tempestade e um dilúvio e, portanto, vamos ser interrompidos seguramente por trovões e, portanto, raios e coriscos durante esta apresentação, o que torna isto ainda mais insólito. Queria agradecer o convite que nos fizeram para participarmos nesta primeira apresentação dos resultados e, de facto, corroborar aquilo que o Filipe acabou de dizer, de que é crítico e é essencial que haja informação, que essa informação seja representativa e fidedigna e, sobretudo, que essa informação seja fresca e que se possa repetir ao longo do tempo. E, portanto, deixo já o compromisso de continuarmos este trabalho e de fazermos mais atualizações destes inquéritos e provavelmente mais webinars mais para a frente. Há um conjunto de coisas que ainda estão muito na dúvida do que se pode perguntar. Eu sou o diretor do Centro de Sondagens da Católica, sou também diretor do Centro de Estudos Aplicados da Universidade e sou professor na Católica Lisbon e vou-vos falar um pouco daquilo que é a reação das pessoas ao inquérito que fizemos. Eu estava a ver o convite que vos foi endereçado, onde tem uma fotografia do antes e estava a pensar que se calhar as coisas estão mais assim nesta altura e um bocadinho, ou pelo menos durante, para já não dizer a fotografia do depois, e portanto há aqui algumas alterações
que as pessoas estão a passar nesta altura. E uma das coisas que nós perguntamos, e eu acho que se calhar é o ponto alto daquilo que nós temos para concluir, é em qual o estado de espírito dos portugueses nesta altura. E uma das coisas que se notou naquilo que nós perguntamos à determinada altura do inquérito, uma altura em que perguntamos qual é que é o sentimento preponderante naquilo que os motiva nesta situação de quarentena, e o maior número de pessoas falou de ansiedade, falou de tristeza, falou de solidão, falou de angústia, falou de medo e de receio e preocupação. Há alguns pontos positivos, de uma maior ligação à família, de um estar em casa, como é evidente, de um não sair de casa ainda para mais, mas de facto aquilo que perspassa nesta altura da população nacional é uma situação de angústia, de ansiedade e algo muito português, que é a saudade, que nós conhecemos bem e que estamos bem habilitados a lidar. Essa tristeza e essa preocupação tem essencialmente a ver com aquilo que o Filipe estava a dizer, que é uma preocupação em relação não apenas à gravidade da doença e da pandemia, mas também uma enorme preocupação, para usar um jogo de palavras, com o pandemónio económico que aí vem e aquilo que já se avizinha. Uma nota técnica sobre esta sondagem. Esta é uma sondagem muito próxima daquilo que habitualmente fazemos no centro de sondagens. Nós procuramos fazê-la o mais rapidamente possível. Esta altura da Páscoa era propícia a uma separação da população antes e depois do período da Páscoa, o que, dada a evolução da situação, quisemos evitar, e portanto fizemos-la durante uma semana, como o Filipe disse, de segunda a quarta ou quinta-feira da semana passada. É um universo composto por 1.700 chamadas telefónicas para telemóvel, aleatórias, e portanto conseguimos ter uma representatividade bastante elevada no que diz respeito a sexo, a distribuição regional, distribuição de rendimento, mas ainda assim depois tivemos que fazer um conjunto de ponderações para que a amostra fosse o mais representativa possível da população nacional. Tivemos uma taxa de resposta bastante elevada, de 49%, o que denota uma coisa que nós dizíamos e antecipávamos, que é, se me permitem a chalaça, o efeito da testemunha Jeová. Quer dizer, nós sabemos que você está em casa e vamos atrás de si perguntar-lhe. Neste caso, as pessoas acabaram não só por responder, como responder com maior assiduidade do que aquilo que é costume. Mas temos uma margem de erro de 2,4%, o que não deixa de ser relevante em muitos dos valores que nós vamos indicar, e portanto aquilo que estiver dentro de intervalos de confiança de 2,4 deve ser visto com alguma prudência para tirar conclusões demasiado. O que é impressionante nesta sondagem é que há dados muito conclusivos que estão muito para além destas margens de erro, e portanto há coisas que nós podemos dizer com enorme certeza e com enorme confiança. Eu vou falar sobretudo sobre o trabalho e rendimento. Nós vamos disponibilizar toda esta apresentação, que inclui muito mais slides do que aqueles que eu vou cobrir, mas essencialmente a parte que me preocupa neste primeiro webinar é sobre a parte económica, e portanto vou falar essencialmente sobre estas partes do trabalho e do rendimento. E a primeira coisa que eu vos apresento é o que estão a fazer os portugueses que trabalhavam em março e como se encaminharam para esta nova realidade, que ainda não é uma nova normalidade, mas é uma nova realidade. E daqui se deduz que dos 100% de pessoas a trabalhar em março, 23,2% estão neste momento em teletrabalho, 35,5% estão a trabalhar exatamente como trabalhavam em março, 13,4% na nossa sondagem estão em layoff, 4% destes 100% juntaram-se ao desemprego, 3,3% estão a prestar assistência à família e 0,2% estão a estudar. Eu propositadamente saltei um grupo que é muito considerável, que são estes 20,4%, portanto estes dois grupos que aqui estão, portanto estes dois grupos aqui, que são pessoas que se declararam sem atividade e que nós decompusemos em sem atividade com o mesmo rendimento, portanto estão em casa a receberem 6% das pessoas que estavam a trabalhar antes
a receberem igualmente o que recebiam antes e estão em casa a receber menos ou sem receber 14,4% das pessoas que antes trabalhavam. Olhando para este gráfico Sansky, acho que estes gráficos se chamam Sansky, para a população como um todo, em que aqueles 100% se revertem agora a 58% da população ativa, aquilo que acabei de apresentar ainda está aqui espelhado, mas olhando para as respostas do questionário, adicionando, por exemplo, o desemprego que havia em março, que a nós nos deu 7,4%, o que é um valor curioso, porque é um valor que já está acima das estimativas do INE para fevereiro, que era de 6,5%. Um valor de 7,4% aponta para ou já estávamos a apanhar um efeito desta crise iniciada em meados de março, ou há aqui algum desvio estatístico que não é muito significativo, mas eu até me inclinaria mais para a primeira interpretação. E o número de pensionistas que anda na ordem dos 27,2% dos nossos inquiridos, bem como os estudantes e pessoas que já estavam a prestar assistência à família. O desdobrar daqueles 100% a trabalhar nestas novas atividades fazem crescer o desemprego para valores muito próximos dos 10 pontos percentuais, ou dos 10% da população total. E, portanto, este seria aquele impacto imediato. Uma das coisas que nós conseguimos fazer é olhar para estes dados, discriminando-os por vários critérios. Portanto, olhando apenas para aqueles 100% que estavam a trabalhar antes e que vocês viram no primeiro gráfico, portanto, esta representação que aqui tem na primeira coluna diz-vos isto, diz-vos aquilo que já conheciam do gráfico Sansky que vimos há alguns minutos atrás, mas olhando a estes valores por região, por várias regiões, chama a atenção que, por exemplo, a região norte é a região que de longe tem o maior número de pessoas em layoff e também é a região que tem o maior número aqui das regiões do continente, com o maior número de pessoas sem atividade e receberem igual rendimento. Na região de Lisboa chama a atenção para o teletrabalho, portanto é a região do país com o número em teletrabalho mais elevado, e na região centro chama a atenção aqui para a população que está sem atividade com um menor nível de rendimento. E este valor desta categoria do sem atividade com um menor rendimento representa, não queria ser muito duro com a linguagem, mas uma espécie de antecâmara do desemprego ou uma antecâmara da passagem a uma situação de inatividade. Os Alentejo e Algarve, que é esta categoria que aqui está, e as ilhas estão com uma cor distinta por uma questão de representatividade estatística. Nós tivemos inquiridos destas regiões, mas eu teria algumas dúvidas com a representatividade estatística destes valores. Ainda assim, de realçar aqui o valor de 40,5% de pessoas a trabalhar no mesmo local no Algarve e Alentejo, e eu chamava a atenção para o número de desempregados que existe nesta região, que é o maior número em todas as que aqui estão e que seguramente terá a ver com os setores de atividade, como vamos ver mais adiante, nomeadamente com a questão do turismo e com a flexibilidade do mercado de trabalho na região do Algarve, onde o turismo é preponderante. Olhando a este mesmo quadro, por função, volto a repetir a coluna que conheceram do gráfico atrás, nós podemos ver aqui que as populações que estão a ser mais atingidas, ou as categorias ou as funções a serem mais atingidas por esta crise, são essencialmente os empresários em nome individual, os trabalhadores por conta própria, os recibos verdes e similares, em que eu reforço aqui o tal ponto da percentagem de população sem atividade com menores rendimentos. Também não queria apagar o valor, queria precisamente realçá-lo, que são estes quase 40%
desta população. Nota-se uma enorme diferença aqui entre esta categoria profissional e os trabalhadores por conta do outrem e similares, que ainda assim mantêm-se em trabalho ou com níveis de rendimento razoáveis. Uma nota para estes para chamar a atenção do layoff. Portanto, aqui é onde encontramos a maior percentagem de layoff, com 16,1% dos trabalhadores por conta de outrem a sofrerem esta consequência, e o nível de desemprego também a ser maior. E, portanto, o que eu diria sobre os trabalhadores por conta de outrem é que a situação se espelhou com maior transparência e maior rapidez nos empresários em nome individual, os trabalhadores por conta própria e similares, ainda foram cair nesta antecâmara essa que não promove o mesmo tipo de apoios sociais para auxílio. E, portanto, estamos aqui numa situação mais complicada nesta coluna dos empresários em nome individual e dos trabalhadores por conta própria. Eu diria que se algum gráfico é impactante ou tristemente, ou quadro é tristemente impactante nesta matéria, é este. Este dá-vos a ideia da distribuição da situação por graus de rendimento antes da crise. E aqui é que se percebe que esta situação está a afetar primordialmente, no que diz respeito ao layoff, ao desemprego e à situação sem atividade com menor rendimento, as populações com menor rendimento. Do outro lado, as populações acima de 2.501 euros ou 2.500 euros de salário mensal, ou estão quase metade em trabalho, ou continuam a trabalhar, enfim, normalmente, tanto quanto normalmente representa hoje em dia, mas se somarem estes dois valores, dos 52,9% e dos 28,9%, estamos já a atingir, se não me enganei nas contas, valores acima dos 81, 82, 83% de população que continua a trabalhar. E, portanto, crítico é percebermos que há aqui uma discrepância enorme em termos daquilo que está a acontecer na população, sendo que esta crise é essencialmente uma crise que eu caracterizaria como sendo uma crise desigual. Está a afetar as camadas mais pobres da população, as camadas que trabalham e são mais pobres na população. Fizemos também, como já perceberam, uma pergunta sobre em que medida é que esta crise tinha alterado os seus rendimentos. Não quantificamos ainda esses valores na medida em que não medimos quanto é que os rendimentos tinham sido alterados. Achamos que é um bocado prematuro fazer isso logo nas primeiras semanas, mas é das perguntas que temos agendadas para fazer mais para a frente. Aqui se denota que 62%, cerca de 63% da população, portanto qualquer coisa como 2/3 ou até 2/3 da população estão com rendimentos iguais e pouco mais de 1/3 estão a sentir já rendimentos menores. Há franja, diria eu estatisticamente irrelevante, mas que seguramente também deve existir, de população com rendimentos, a declarar rendimentos maiores nesta altura. Nós também fizemos esta discriminação por níveis de rendimento antes, e é impactante olhar para este gráfico no sentido em que até 1.000 euros são já 42%, 43% que sentiram a perda de rendimentos, e volto a dizer, são os rendimentos menores na população nacional, e acima de 2.500 euros estamos com níveis de 3/4 da população a dizer que mantiveram os rendimentos. Uma questão, um esclarecimento sobre estas perguntas. A pergunta era sobre os rendimentos do agregado familiar e, portanto, pode também haver aqui
várias pessoas a contribuir para o agregado familiar em situações distintas e, portanto, pode haver aqui também alguns efeitos de compensação, mas estamos a fazer questões ou perguntas sobre os rendimentos do agregado familiar. E, portanto, notem esta curva a crescer à medida que o rendimento aumenta, as pessoas a dizerem que se manteve o seu rendimento e, por contraponto, o complementar, ou direi eu quase complementar se excluirmos aqui os rendimentos maiores, a decrescer, ou seja, das pessoas que têm menos rendimentos ou que sentiram menos rendimentos à medida que o rendimento vai aumentar. Fizemos isto também em relação a pessoas que trabalham no setor público, pessoas que trabalham no setor privado. Fizemos também a pergunta a pessoas que trabalham no terceiro setor, mas aí o número de pessoas é muito estatisticamente irrelevante e, portanto, só apresentamos os dados para o setor público e para o setor privado. E aqui essa diferença é abismal, ou seja, há uma diferença brutal de pessoas que dizem que estão a sentir menores rendimentos no setor privado, 52%, mais de metade das pessoas que trabalham no setor privado já estão a sentir perdas de rendimento. No setor público esse valor baixa para menos de 1/3 dos trabalhadores na função pública. E, portanto, há evidentes diferenças de impacto nesta crise nas diferentes populações. Também fizemos isto por região e, uma vez mais, confirmando aquilo que se antecipava, a região norte é aquela onde se sentem já maiores perdas de rendimento, seguida da região de Lisboa, depois a região do centro e depois o Alentejo e Algarve. Nas ilhas nem tanto, mas volto a dizer que quer Alentejo e Algarve, quer ilhas têm problemas de representatividade estatística e, portanto, eu olharia mais para estas três regiões, norte, Lisboa e centro, sendo que o norte é quem está a sofrer mais perdas de rendimento e menos manutenção de rendimento. Fizemos também a mesma questão, colocamos a mesma questão por função, portanto, empresários em nome individual, trabalhadores por conta própria e similares estão com 72% de perda de rendimento, a sentir perda de rendimento. Trabalhadores por conta de outrem e similares estão a registar apenas, enfim, são situações dramáticas seguramente, 41% de perdas de rendimento. Desempregados ou sem trabalho remunerado estão a sentir menos, mas também é expectável que sintam menos porque a sua situação pouco se alterou em termos de atividade antes e depois. E a única boa notícia que temos para dar é que onde os agregados familiares estão a sentir menos esta alteração de rendimento é nos pensionistas, com cerca de 84%, 85% dos pensionistas a registarem manutenção dos rendimentos neste último mês de abril. Uma nota, tentamos fazer isto por setores de atividade, mas aqui ponho aqui um carimbo grande para dizer cuidado com a relevância estatística de muitos destes setores, porque de facto não há representatividade estatística em muitas destas conclusões. No entanto, no estudo que hoje, no inquérito que hoje o Banco de Portugal e o INE publicam sobre o impacto nas empresas, há imensa coerência nesses dados com estes valores que aqui encontramos, independentemente da nossa relevância estatística, admitidamente por mim e por nós, ser insuficiente para tirarmos grandes conclusões. Aliás, é das áreas onde queremos enfatizar e fazer mais trabalho, é ir diretamente às empresas, um pouco à semelhança do estudo do Banco de Portugal, do inquérito do Banco de Portugal com o Instituto Nacional de Estatística. Setores mais onde as famílias estão a registrar mais rendimentos menores, portanto, onde a percentagem de famílias ou de agregados a sentirem com maior impacto a perda de rendimentos, é claramente o turismo e a restauração e similares, seguido do comércio por grosso e retalho. Portanto, estes são os setores de atividade definidos pelo CAI na revisão 3 e, portanto, a revisão mais recente,
não é um dígito, porque esta anotação é com letras ainda, depois passa para os dígitos nas secções seguintes, mas a seguir temos o retalho, sendo que o retalho apresenta aqui um valor curioso de 3,1% de rendimentos maiores, volto a dizer, estatisticamente pode não ser muito significativo, mas é consistente com haver situações de comércio onde as famílias possam, de facto, poder ter aumentado algum dos seus rendimentos. Eu daqui enfatizaria ainda o setor da construção, que é um dos mais penalizados neste contexto, não apenas por esta situação, mas também porque é um setor que tem muita dificuldade em ser parado e tem quase que uma impossibilidade física ou técnica de implementar as normas de segurança e, portanto, é provável que este setor seja dos que mais vai sofrer. Uma nota ainda aqui para as atividades de saúde humana e apoio social, onde se anteciparia que a situação não fosse tão dramática, mas ainda assim ele não só aparece no top 10, como aparece com algum destaque nos setores onde os agregados familiares mais têm sentido, cerca de metade, a perda de rendimentos. Também aqui há uma ligeiríssima exceção, porventura não estatisticamente significativa, de 1,7% dos agregados a dizerem que tiveram aumentos de rendimento, e isto seguramente estará ligado a horas extraordinárias e ao esforço adicional que estes nossos heróis na saúde vêm desempenhando nestes últimos tempos. Nos setores menos afetados, destaque para as atividades financeiras e de seguros, onde praticamente não há alteração de rendimentos, e depois há aqui setores que são completamente irrelevantes porque só houve 5 respostas e, portanto, nem sequer vamos analisá-los, ainda que eu os tenha ordenado aqui, mas uma nota, aliás, do slide anterior, para a agricultura e o setor primário que aparece aqui a meio da tabela, juntamente com as indústrias transformadoras que também estão aqui a meio da tabela, embora já com níveis de manutenção de rendimentos bastante mais elevados que na agricultura. Depreendem que, mais importante do que os setores de atividade pela representatividade estatística, muitos destes números aqui estão muito condicionados por setor público, setor privado, como vimos atrás, ou empresários em nome individual, ou não, portanto os elementos dos quadros anteriores acabam por ter um interesse e uma relevância estatística mais importante. Olhando para os 23,2% das pessoas que trabalhavam e agora estão em teletrabalho, fomos também inquirir qual é que era a sua experiência e condições em teletrabalho. Enfim, aparentemente estamos com números muito baixos de pessoas a dizerem que têm más ou muito más condições para teletrabalho. Mais interessante, diria eu, que é esta pergunta, que era como estavam a compatibilizar as suas obrigações profissionais com as suas obrigações profissionais. E também diria eu que é satisfatório vermos que 98% das pessoas estão a dizer que entre o razoavelmente e o muito bem, o teletrabalho não está a correr mal. Uma nota também, já que ao bocado falamos dos heróis da saúde, para falar dos heróis em casa, que com filhos conseguem dizer 24% que a compatibilização está a correr muito bem, e mesmo estes que naturalmente vão dizer razoavelmente, estão seguramente a conseguir desempenhar as suas funções, quer profissionais, quer familiares, com um brio bastante elevado. Mas era uma nota que queríamos também deixar aqui. Muito interessante e importante também é em termos de produtividade. Em que medida é que aquele grupo da população está a sentir o seu nível de produtividade afetado por esta situação, e também aqui estamos a dar em azul os valores totais da população e depois a distinção, o cinzento e o branco, de quem tem filhos e quem não tem filhos. E também volto aos nossos heróis que conseguem ter níveis de produtividade maiores e muito maiores, compatibilizando com a família, mas aqui diria que estamos a ter 1/3 da população com o mesmo nível de produtividade, cerca de metade da população com menores níveis de produtividade e apenas o residual
com mais ou muito mais nível de produção, em torno dos 20%. Em termos de economia e rendimento, nós ainda conseguimos cruzar mais alguma informação, mas eu acho que esta nota sintetiza aquilo que me parece mais importante ser destacado. Eu vou passar os outros elementos com alguma celeridade, que é para ficar dentro dos meus 40 minutos e, portanto, queria ver se em 5, 10 minutos passava a palavra. Não sei se estou a andar a uma velocidade aceitável ou razoável, o feedback é sempre complicado neste contexto, mas eu vou avançar. Uma das coisas que também temos andado a aprender é dar aulas online e uma das coisas que aprendemos é fazer paragens, que eles chamam momentos de pastagem, portanto considerem este um momento de pastagem na minha apresentação. Não sei porque é que lhe chamam momento de pastagem, mas acho algo adequado esse termo. Ora bem, posta a pastagem, vamos então rapidamente concluir aqui os dados. Nós tivemos a fazer também algumas perguntas sobre o comportamento e a forma como as famílias estão a lidar com a aprendizagem à distância. Desde logo ver se vos faço aqui uma nota de que a esmagadora maioria do ensino superior ter-se-á convertido para ensino à distância. 90% dos inquiridos que são estudantes do ensino superior dizem que estão a ter aulas à distância, e esse valor vai baixando, julgo eu que expectavelmente, à medida que nos aproximamos do pré-escolar, onde acabamos com cerca de 28%, e honra seja feita a quem tem a imaginação e a criatividade de acompanhar crianças em idade pré-escolar à distância. Uma nota também para realçar que a forma que nós fizemos esta parte do inquérito, para tornar as perguntas representativas, foi perguntar aos inquiridos questões sobre os seus filhos, ou eles próprios, se os inquiridos eram estudantes, para tornarmos aleatória a resposta. Não perguntamos do filho mais velho nem do filho mais novo, quando havia mais do que um filho, mas perguntamos do próximo que fazia anos, e isso torna aleatório se sai o mais novo, do meio, o mais velho, ou outro número de ordem de filho. As condições de aprendizagem à distância, na esmagadora maioria das famílias, aparentam ser bastante positivas, sendo desde razoáveis a muito boas, portanto, a esmagadora maioria das pessoas afirmou que tinha condições para este ensino à distância, e perguntamos que equipamentos é que dispunham, sendo que parece-nos evidente que na esmagadora maioria dos ciclos de ensino, o ensino à distância pode ser feito com meios móveis, ou seja, a presença de smartphones é de 100% no ensino superior. Também aí a existência de computadores é unânime praticamente, 97%. O número vai baixando e baixa depressa para alunos do secundário, do segundo ciclo e do terceiro ciclo. A pergunta aqui era se o seu filho tem um computador à disposição, por exemplo. Não é se existe um computador em sua casa, é se existe um computador para o seu filho. Uma nota quase, porque a mim pessoalmente me surpreendeu que 20% das crianças do primeiro ciclo tivessem smartphone. Já não me surpreendeu tanto que 50% tivessem tablet pessoal próprio, a fazer fé no que nós vemos nos restaurantes em que estão as crianças à mesa com os respectivos tablets a jogar ou a ver vídeos do canal Panda. Neste momento a experiência de ensino à distância tem muito para crescer, mas estamos muito no início e, portanto, eu vou passar à frente de alguns destes indicadores. Também vou passar à frente aqui de alguns dos indicadores sobre o risco percebido, ou a perigosidade percebida, porque não me pareceu que houvesse grandes surpresas aqui, e, no entanto, estes dados serão todos disponibilizados, quem tiver interesse, mas ficarão nos sites quer da Católica Lisbon, quer do CESOL. Uma nota para este ponto aqui que me pareceu
particularmente interessante nesta altura. 75% das pessoas dizem que a principal fonte de informação sobre esta doença é a televisão. E isso para mim foi uma surpresa. Em segundo lugar aparece a internet. Notem que estamos a perguntar a principal fonte, portanto não é que as pessoas não usem outras fontes, mas 75% da população dizer que é a televisão, para mim foi uma surpresa. Nós temos aí a evolução deste indicador pelas faixas etárias e ele vai subindo naturalmente com a idade, começando em torno dos 60% e acabando já próximo dos 84%. Também perguntamos, a nível de comportamento, quantas pessoas é que estão a viver nos vários agregados familiares em quarentena, e descobrimos que cerca de 14% da população está a sobreviver isoladamente, portanto vivendo sozinhos, esta quarentena, e depois 34% estão em casal ou em par, e depois vai descendo à medida que o número de pessoas no agregado vão aumentando. Perguntamos também se estavam na sua residência ou se, por hipótese, estariam noutro local, e das pessoas a quem perguntamos, e volto a dizer que as chamadas foram para telemóvel e, portanto, não foram para número fixo, 96% estava na sua residência habitual, e os outros valores são absolutamente marginais, mas uma das coisas que preocupam algumas sociedades ou alguns outros países, que é a segunda residência, não parece, pelos nossos dados, ter sido relevante nas opções das pessoas que aqui foram inquiridas. Em termos de comportamentos e saídas à rua, de notar que 14% das pessoas ainda não tinha saído nas últimas 2 semanas da semana anterior, portanto, desde o início do período de quarentena, permanecem fechadas em casa, e no outro extremo há 9% das pessoas que saem todos os dias, embora nós depois também tenhamos depreendido que muito deste comportamento, quer dos 22%, quer dos 9%, tem a ver com trabalho. Fizemos isto por idades e conseguimos cruzar a informação e de realçar o excelente comportamento dos mais novos e dos mais jovens, inquiridos, em que praticamente 2/3 da população mais jovem sai uma ou menos vezes por semana nestes últimos tempos. Também notamos que entre os mais idosos temos também a mais alta taxa de pessoas que têm ficado em casa sem sair, 28%, mas também notamos uma coisa que se calhar quando chegamos à janela percebemos, que é que há muitos idosos a saírem mais do que eventualmente seria aconselhável, dado o grau de perigosidade da doença para os mais velhos. A maior parte das pessoas que sai para fazer compras de bens essenciais, há pouca gente a sair, e uma coisa que eventualmente poderá ter chocado no princípio, mas que não apareceu neste inquérito, e também tenho algumas dúvidas que muitas vezes as pessoas também admitam, mesmo que o façam, que é passear de carro com a família. Não vou estar a olhar para todos estes slides, até porque queria voltar aqui a um ponto que abre também a porta para outros estudos que estamos a fazer em termos de comportamento do consumidor, que é o abastecimento de produtos. Uma das perguntas que fizemos então era se neste momento têm bens em casa para aguentar quantos dias sem comprar nada, e chegamos à conclusão que 74% das pessoas, portanto a partir desta categoria em diante, portanto, sim, tem mantimentos ou está abastecida para uma semana ou mais sem terem que sair de casa. Sendo que este gráfico é bastante dinâmico e, portanto, temos aqui seguramente estes 6% que aqui estão já saltaram para estas categorias, portanto, saíram para ir às compras, e a gente deste lado foi alimentando aqui as barras mais à esquerda. Portanto, este é um quadro dinâmico e que vale a pena ser analisado também no tempo mais para a frente. De notar, uma coisa que muito nos animou, mais uma boa notícia, ainda há algumas aqui, que 77% da população diz que não tem tido dificuldades em encontrar as coisas de que necessita, sendo que dos 23% que dizem que têm dificuldade, as dificuldades que encontram não passam pelas máscaras, nem pela alimentação tanto, têm passado mais por álcool e desinfetante para as mãos.
Eu vou passar esta parte, embora muito interessante, mas eu acho que não ia estar a olhar com muito detalhe para esta questão, porque queria chegar às partes finais sobre a saúde, e uma coisa que temos sido bastante destaque e que é de facto algo preocupante, que é as pessoas terem alterado o seu relacionamento com a saúde e, portanto, pessoas que tenham receio, muito ou algum receio, de sair de casa para ir a um centro de saúde, clínica ou hospital, em caso de necessidade, para além da questão do Covid. E aquilo que estamos a notar é que há aqui um número muito considerável da população, portanto, estamos a falar de cerca de 81% da população, que tem receio de sair, não teve que sair. Perguntamos se já tinham saído para ir a algum centro de saúde, 87% disse que não, mas destes que não saíram têm medo de sair. Dos que foram, encontraram um serviço de saúde igual ou melhor que aquilo que estão acostumados, o que também não é surpresa, porque muitas das salas estão vazias porque há pouca gente a ir, mas ainda assim uma percentagem bastante grande teve receio de ir, menor do que os que não foram, porventura até explica porque foram, mas ainda assim bastante elevado. E, portanto, há um medo grande no acesso aos cuidados de saúde, e isso é grave porque está a fazer com que pessoas que necessitam mesmo não estejam a ir, e pode aumentar níveis de mortalidade não associados diretamente ao Covid, mas a outras patologias, e isso pode ser uma situação perigosa. Nós perguntamos se deixou de ir a um centro de saúde por causa deste Covid, 74% diz que não, mas 26% diz que sim, que deixou de ir ao hospital por este motivo, e desses 32% fazem parte de grupos de risco, o que faz com que esta seja uma situação com algum perigo e alguma gravidade. Muito bem. Queria parar ainda nesta questão que me parece bastante pertinente, que é o estado de saúde mental. Nós estamos a descobrir que 35%, cerca de um terço dos portugueses dizem que estão com um estado de saúde mental pior do que estavam antes desta crise. É normal, aliás, isso reflete-se também naqueles sentimentos que as pessoas denunciaram na nuvem de conceitos que apresentei no princípio. O que me surpreendeu aqui é o espelhar demográfico, em termos, ou etário, se quiserem, desta situação, porque este quadro não indicia que sejam os mais velhos a sentirem-se pior neste contexto. Claro, aqui também um conjunto de preconceitos em relação à saúde mental das pessoas com mais idade, mas eu acho que isto reflete mais uma situação financeira e económica de preocupação, que, à falta de melhor expressão, e para usar uma expressão um bocadinho mais leve, embora o assunto seja demasiado sério, esteja a tirar o sono aos portugueses, e por isso esta categoria aqui, com quase metade das pessoas a sentirem-se pior mentalmente que o que estavam há um mês atrás. Volto aos sentimentos e conceitos que as pessoas mais relevaram, com 12% das pessoas a falarem de ansiedade, 12% a falarem de tristeza, 11% a falarem de apreensão ou preocupação, 10% a falarem de medo, a que somam 6% de receio, que enfim será uma forma de medo. Também olhamos para um desagregar destes sentimentos por estrutura populacional. Nota-se que a ansiedade e a tristeza é uma coisa que tem sido mais apontado por mulheres do que por homens. A preocupação e a apreensão é mais ou menos unânime. A ansiedade volta a chamar a atenção para a faixa etária dos 35 a 44, a tristeza vai aumentando com a idade. A saudade é hegemónica, isto é
notoriamente um sentimento bem português, todas as idades aparentemente sentem-no de igual forma, o medo vai avançando com a idade, o que é normal, porque a perigosidade da doença também aumenta fortemente com a idade. E, de uma forma geral, estes são os dados que nós recolhemos desta vez. Vamos voltar a repetir o inquérito daqui por Olha o pai aqui na conferência. e, portanto, nessa altura teremos a evolução destes dados e a evolução de algumas destas preocupações, esperando que nessa altura também já haja perguntas sobre o retomar da economia e um iniciar de uma nova normalidade. Queria agradecer-vos mais uma vez a atenção, isto sem o feedback instantâneo da plateia torna-se um bocado mais complicado, mas espero ter sido suficientemente elucidativo, esclarecedor e algo entretido nesta exposição. Muito obrigado, Ricardo, foste excelente, muito obrigado, foi uma apresentação claríssima. Eu ia passar então a palavra ao professor Filipe Santos. Filipe. Muito obrigado, Ricardo. De facto, estes dados são fresquíssimos, têm menos de 10 dias e dão um retrato muito factual, impressionante e em certas áreas assustador da economia e da situação dos portugueses. E, portanto, vão exigir de nós todo o nosso esforço e dedicação nos próximos meses para tentar inverter uma situação difícil. Eu queria só, se calhar, dar aqui 2 ou 3 considerações sobre os dados, algumas ideias que me suscitam e como é que os dados podem influenciar as nossas próprias decisões pessoais, eventualmente empresariais e até a nível de política. Um aspecto que é notório dos dados que o Ricardo apresentou é quão assimétrico é o impacto desta crise. Esta crise é de uma natureza diferente que nós nunca experimentámos na nossa sociedade ocidental nos últimos 90 anos, provavelmente desde a Grande Depressão. E é diferente pela queda abrupta, inesperada e abrupta, e a paragem quase total da atividade económica durante 1 mês e meio. Essa assimetria revela-se em 2 áreas. Uma é o tipo de trabalhador mais impactado. Claramente já havia uma dicotomia entre quem tem um emprego permanente na função pública ou numa grande empresa e quem tem digamos, um vínculo laboral diferente, pequenos empresários, empregados domésticos, pequenos serviços, recibos verdes, e esses são enormemente impactados por esta crise. Outra questão assustadora é o impacto ao nível do rendimento. Portanto, quem vai sofrer mais com a crise é claramente os rendimentos mais fracos. Isto, o que nos leva, e as considerações que me levam é o seguinte: quem não é impactado nesta fase pela crise e que não será impactado nos próximos meses, tem quase que uma obrigação moral de manter as relações económicas que existiam para não levar à destruição da economia. Ou seja, quem tem filhos na escola deve manter o pagamento da escola, quem tem uma pessoa a ajudar em casa ou no jardim que não pode vir deve manter esse pagamento, porque quem tem emprego permanente e que não tem o seu rendimento afetado, pelo contrário, gasta menos porque não pode sair de casa e não pode ir de férias e não pode fazer nada além de estar em casa e trabalhar e ver televisão e comer. Estou a sintetizar um bocadinho para não falar de outras coisas, mas tem quase que uma obrigação de partilhar o rendimento que conseguiu manter com aqueles que viram a sua vida destroçada e os seus planos destruídos por esta crise. Para que quando daqui a 1 ou 2 meses houver o recomeço da economia, a estrutura produtiva lá esteja, as creches tenham os professores, as pessoas continuem a prestar os seus serviços e a economia não tenha uma destruição de capacidade produtiva que seja desnecessária. Esse é um aspecto que eu queria salientar. O outro aspecto tem a ver com a desproporção, o impacto assimétrico da crise em algumas regiões do país, em particular na região norte, e em alguns setores, o que pode levar a medidas muito localizadas, tanto geograficamente como setorialmente, por parte do governo. Este é um tema. O outro tema que eu queria trazer tem a ver com o que é conjuntural nesta crise e o que é estrutural. É uma paragem abrupta da atividade económica, o que vai levar a que nós devemos manter as relações económicas o melhor possível
até voltar a um gradual retomar da atividade económica e, portanto, as coisas não têm que se alterar profundamente, mas algumas irão alterar-se e estruturalmente poderá haver algumas alterações. Portanto, esta questão do manter a economia a funcionar, o layoff é de facto muito importante, mas temos também que pensar, empresários e políticos, o que é que tem que se alterar estruturalmente e quais são os empregos que devem ser protegidos e aqueles que não irão conseguir retomar. E há aqui setores muito antegidos, da restauração, do turismo, onde a recuperação pode ser muito lenta e terá que ser visto como é que nós vamos manter alguma capacidade produtiva, mas se calhar não toda a que existia, e como é que nós nos vamos ajustar. Portanto, essa é outra escolha e decisão que vai ter que ser tomada para não estarmos a subsidiar durante muitos meses atividades que não têm, digamos, lugar na economia que irá emergir depois desta paragem de 2 meses ou 3 que iremos ter e depois do lento retomar. Em termos de escolhas políticas, só uma última nota antes de abrir ao debate. Eu acho que o governo não agiu imediatamente, e as primeiras medidas não eram, se calhar, as ideais, eram um bocadinho burocráticas, mas criou alguns instrumentos muito importantes, o layoff é um deles, porque permitiu hibernar as relações económicas durante 1 ou 2 meses até vermos como é que a economia evolui. Penso que o governo será à espera um bocadinho da bazuca europeia que pode ou não vir para também decidir o que vai fazer, mas eu acho que há aqui talvez 2 ou 3 notas de melhoria na minha perspectiva. Uma há um grande foco em termos dos apoios no endividamento e em linhas de crédito através do sistema bancário. O problema é que Portugal já é um país muito endividado em termos de setor privado. Esta é uma quebra muito abrupta dos rendimentos e aumentar dívida a empresas e famílias já endividadas pode não ajudar muito. Portanto, soluções ou a fundo perdido, cirurgicamente em certos setores estratégicos ou em certas famílias, ou de capitalização, vão ter que ser equacionadas porque as linhas de crédito nesta fase de emergência não ajudam, acho que só complicam e, portanto, vai ter que se pensar um bocadinho em outros instrumentos de apoio, de liquidez e de capitalização que não passem apenas pelo crédito. A outra questão é que eu sinto que o Governo está a tentar proteger muito o orçamento deste ano e está a dizer não paguem agora os impostos, paguem a partir do segundo semestre em prestações, mas naturalmente que quem não consegue pagar agora os seus impostos não vai conseguir pagar o dobro dos impostos no segundo semestre, os do segundo semestre mais os do primeiro, com o rendimento ainda deprimido. Portanto, o Estado vai ter que olhar para o endividamento global com prioridade e não para o déficit e adiar pagamentos de impostos para o ano seguinte, para dar tempo às pessoas para se ajustarem ou eventualmente até devolver impostos, a TSU paga pelos empregadores em janeiro, fevereiro e março, devolver para dar liquidez a esses empregadores para se aguentarem durante todo este ano até a economia conseguir recuperar. Portanto, estas são algumas sugestões, orientações que me ocorre este estudo. Eu acho que ter estes dados tão fidedignos e tão atuais da realidade vão ajudar-nos a todos, famílias, empresários, decisores políticos, a tomarem decisões mais adequadas neste contexto e talvez num espírito de muita união e solidariedade, onde quem consegue e manteve rendimentos ajuda quem teve um impacto assimétrico desta crise para que todos sobrevivamos quando a economia começar a recuperar e vai começar a recuperar. Deixo estas notas e se calhar abrir agora ao debate e a perguntas dos outros participantes. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Filipe. Não há dúvida que é importante cada um de nós fazer o nosso papel em termos de tentar estimular a economia. Temos aqui 2 perguntas, não temos muito. Diogo, estás em mute agora. Sim, desculpa. Vou passar as perguntas diretamente para o professor Ricardo Reis. Uma tem a ver com, no fundo, pedia um breve, o Sérgio Moreira pedia um breve comentário sobre a questão da saúde mental, não é? E como está a ser caracterizada, tal como fizeste. E a outra pergunta é do Fernando Faria e, no fundo, tem a ver com aquela questão de muita gente até se está a adaptar bem ao teletrabalho e se isso tem a ver com que se pode concluir que a rede de infraestrutura de telecomunicações em Portugal que tem dado uma boa resposta. Portanto, no fundo, são estas 2 perguntas. O estado mental da sociedade portuguesa e a capacidade tecnológica existente. Muito bem. Eu, se bem percebi a pergunta do Sérgio, penso que era Sérgio,
Ele estava preocupado com a forma como nós representamos a saúde mental. Eu gostava de pedir desculpa, não de maneira nenhuma estava a menorizar mas a questão da saúde mental. O ponto crítico aqui era o geral da sociedade. E lembre-se que isto é um inquérito a 1.700 pessoas e perguntar-lhes sobre saúde mental já é um arrojo em relação àquilo que é o padrão normal de tratamento da saúde mental. Não estávamos a falar de situações particulares, estávamos precisamente a entender a questão da saúde mental como um problema que deve ser abordado por todos nós, em conjunto, coletivamente, e numa situação ainda para mais de stress máximo, que é aquele em que nós estamos a atravessar. Portanto, aquilo que nós perguntamos era numa escala de 0 a 20, sendo que 0 é péssimo e 20 é ótimo, como é que as pessoas considerariam ou avaliariam o seu estado mental, e isso deu-nos uma percepção de que a esmagadora maioria, o que é normal e expectável que as pessoas digam isto, deu-se a si mesmo uma nota em saúde mental entre o 16 e o 20, sendo que houve mesmo 27% das pessoas que disseram que davam 20 à sua saúde mental. Depois perguntamos como é que se sentiam, se estavam melhores ou piores, e volto mais uma vez a pedir desculpa por este esforço de quantificação num tema tão sensível quanto a saúde mental, mas é a única forma que temos de lidar estatisticamente com estas questões. Mais preocupados que estávamos em saber qual é que era a evolução neste período. E aqui é de facto preocupante que as pessoas, 1/3, 35%, denunciem que se sentem piores do que estavam antes. E depois simplesmente olhamos para esse reflexo desse valor dos 35% ao longo da estrutura etária, depreendendo que há, na minha opinião, e esta já é a minha opinião, não é um facto estatístico, embora consigamos colocar essa informação, um ponto que reflete-se nas camadas da população etárias mais ativas, e daí de ter eu depreendido que era uma questão mais também económica do que, ou também contribuiria à preocupação económica para esta angústia. E, portanto, basicamente foi esta a explicação que nós procuramos tirar destes dados, sendo que é das áreas onde eu acho que vale mais a pena investir num inquérito subsequente naquilo que não seja económico estritamente, porque acho que é uma área bastante crítica. Há uma questão da tecnologia que eu também acho que é extraordinariamente pertinente. Nós fomos perguntando às pessoas se as coisas estavam a resultar bem, e aparentemente estão, e portanto isso significa que a infraestrutura telecomunicacional nacional está a aguentar bastante bem. Eu chamo a atenção para um problema sério que as famílias estão a ter nesta altura, que é a necessidade de mobilizarem recursos informáticos que nunca lhes passou pela cabeça que precisassem ter. Basta pensarmos num casal em teletrabalho com 3 filhos, para que os 3 filhos estejam a ter aulas, os 2 progenitores em teletrabalhos, e temos a necessidade de 5 meios informáticos ligados à internet a receber vídeo em simultâneo em horas de pico, como sejam, sei lá, às 10h30 da manhã ou esta hora, e portanto isso exige à infraestrutura de facto um peso muito, muito grande de utilização. Aparentemente, nas respostas das pessoas, tudo parece estar a funcionar razoavelmente bem. Eu devo dizer que fiquei bastante impressionado com a resiliência aqui da rede no meio de uma tempestade, não ter tido nenhum tipo de interrupção, pelo menos que eu me tenha apercebido. Portanto, a minha resposta seria que sim, que as coisas estão a aguentar-se bastante bem, pelo menos na opinião dos portugueses. Há uma coisa que me esqueci de mencionar e que fica já a nota de que vamos ter que perguntar às pessoas. Esquecemos de lhes perguntar se elas tinham sido contaminadas. E, portanto, nós não sabemos ao certo quantas pessoas do inquérito é que tinham sido contaminadas. Também é uma coisa que podemos perguntar mais à frente, para termos a percepção também do grau de alastramento que esta doença está a ter a nível nacional, e também anteciparmos aquilo que possa ser a capacidade de imunização da sociedade para entrarmos em meio com a economia mais apta a reiniciar-se. Se me permitem uma nota àquilo que o Filipe disse, esta necessidade de flexibilização da economia vai passar
por uma mudança de comportamentos muito grandes numa sociedade que é tipicamente muito conservadora em relação ao risco. E vamos ter que arriscar, vamos ter que nos unir mais, temos que dar mais as mãos e arriscar mais daqui para a frente. Acho que esta era a minha corroboração da mensagem do Filipe.